A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós estaremos comentando a lição de número 8 das lições bíblicas jovens, que tem como título Autenticidade, o antídoto contra as paixões deste mundo. Nós estamos dando prosseguimento aos nossos estudos bíblicos deste trimestre, qual estamos comentando o tema A Verdadeira Religião, um convite à autenticidade na carta de Tiago. E hoje chegamos na lição de número 8, que estamos falando sobre autenticidade, o antídoto contra as paixões deste mundo. Então, nesta lição, nós estaremos comentando justamente o início ali do quarto capítulo, da carta que Tiago escreveu. Como nós falamos de praxe em todas as lições, estamos comentando a carta que Tiago, irmão de nosso Senhor Jesus Cristo, escreveu para aquela comunidade à sua época, que hoje é extensiva a cada um de nós, porque são ensinamentos práticos para colocarmos em nossa vida enquanto estamos aqui caminhando e seguindo rumo a Sião celestial. Então, Tiago, ele escreve justamente agora essa carta, e neste ponto aqui que nós vamos comentar hoje, nós vamos ver justamente sobre viver esse cristianismo autêntico, que quem quer viver de forma autêntica, essa pessoa ela não tem uma amizade com o mundo, porque aquele que se faz amigo do mundo automaticamente se constitui inimigo de Deus. Então, nesta lição nós vamos explorar justamente esses pontos, a natureza da amizade com o mundo, as consequências da amizade com o mundo e o chamado à submissão a Deus. Então, isso é o que nós vamos comentar ao longo desta lição. Então, o autor vai seguir a lição, vai falar justamente no primeiro ponto sobre resistindo às paixões deste mundo, conflitos e disputas. Neste ponto aqui, o autor vai mostrar de forma clara que as disputas, os conflitos que vêm a nos atacar, que vem a cometer a nossa vida, vamos falar assim, como ele está falando aqui, já no versículo 1 do capítulo 4 e versículo 2 do capítulo 4, ele vai mostrar que justamente a fonte desses conflitos entre os crentes é justamente os nossos desejos egoístas. E por que o autor está falando justamente os desejos egoístas? Porque é o que fala a palavra. Olha, de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não a têm. Então, o que o autor está mostrando aqui é justamente que essa amizade que se tem com o mundo, ela é marcada por uma busca incessante. E que busca incessante é essa? É justamente para satisfazer as paixões carnais, ou seja, é o desejo da velha natureza. Por isso a Bíblia fala que nós devemos andar em espírito, porque tem dois tipos de crentes. Há o crente carnal e há o crente espiritual. E Tiago aqui está mostrando que nós não devemos ser carnais, mas devemos ser espirituais, porque o crente carnal, ele quer as coisas materiais, ele quer dinheiro, riqueza, luxo, quer aplausos, ele busca os holofotes, busca estar sempre acima do pedestal. Mas a palavra de Deus, através de Tiago, que foi inspirado por nosso Deus para nos deixar essas recomendações hoje, ele está falando que esses desejos egoístas é justamente o que causa conflito entre vocês, é justamente aquilo que causa disputa entre vocês. Então, tudo isso aqui que o autor está justamente nos trazendo, tanto Tiago, inspirado pelo Espírito Santo, e quanto o autor da lição está nos trazendo, é para nos alertar, para que venhamos a entender e a compreender que tudo isso surge justamente do nosso desejo egoísta. Então o autor está conclamando, mostrando pela palavra que Deus quer que venhamos a estar em espírito. E se assim fizermos, estaremos a viver a verdadeira fé, a autêntica fé, o cristianismo autêntico. O segundo subponto desta lição, o autor vai falar problemas com falta de resposta nas orações, que é justamente o que o autor bíblico Tiago fala no versículo 3. Ele vai explicar, porque muitos pedidos em oração não são atendidos, e ele fala, olha, quando pedem, não recebem, pois
pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Então aqui, meu irmão, os desejos, eles são centrados no próprio eu. Os desejos aqui que Tiago está falando é justamente nas intenções egoístas. E o desejo no próprio eu e nas intenções egoístas, eles são obstáculos justamente para a verdadeira comunhão com Deus. E esses obstáculos eles vão me impedir de a minha oração ela ser ouvida, da oração ela ser respondida. Por isso o Tiago fala, olha, vocês pedem, mas não recebem. Quando pedem, vocês não recebem. Pois pedem por motivos errados. Qual o motivo que nós estamos pedindo, meu irmão? Uma coisa certa é você fazer a pergunta para você mesmo. Isso que eu estou pedindo, se for concedido, será para a glória de Deus? Se for para a glória de Deus, meu irmão, eu não tenho dúvida que muitas dessas coisas vão ser atendidas, porque é assim que a palavra de Deus, ela nos mostra, a nossa vontade, ela tem que estar submissa à vontade de Deus. Quando a minha vontade está alinhada com a vontade de Deus, tudo caminha para dar certo. Então Tiago está dizendo isso. Quando vocês pedirem, vocês têm que pedir com os motivos certos. Vocês têm que pedir com a motivação certa. Tem que estar com a vontade de vocês abaixo da vontade de Deus, e fazendo assim, iremos alcançar a vitória, aquilo que pedimos, porque quando eu peço alinhado com a vontade de Deus, a vontade de Deus ela vai prevalecer na minha vida, então isso vai impactar as pessoas que estão próximas a mim. O terceiro subponto, o autor vai falar sobre uma vida prazerosa. Neste ponto aqui, o autor vai mostrar justamente a metáfora que é usada no versículo de número 4, porque assim nos fala Tiago 4:4, adúlteros, não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Então essa metáfora aqui, Tiago está usando de uma figura de linguagem poderosa justamente para comparar a busca pelos prazeres mudando justamente a uma traição ao compromisso com Deus. E na perspectiva bíblica, né, nossa relação com Deus ela é comparada a um casamento. Não é? Nós nos comparamos que nós somos a noiva de Cristo, Cristo é o noivo. Então é um compromisso sagrado, é um compromisso exclusivo. Então quando os crentes eles se voltam para os prazeres, eles se voltam para os valores do mundo, é como se estivessem cometendo adultério espiritual, rompendo a felicidade, a fidelidade devida a Deus. E João escreve também sobre isso, porque em 1 João ele escreve no capítulo 2, do versículo 15 ao 17, ele fala, olha, não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus, este permanece para sempre. Então, neste ponto aqui, o que o autor bíblico está nos mostrando é justamente que essa vida prazerosa, quando é buscada justamente por desejos egoístas, ela está desalinhada à vontade de Deus. Não é que Deus seja um Deus sadomasoquista, não. Deus quer sempre o nosso bem, quer. Deus quer o nosso bem-estar, quer. Mas eu tenho que entender que a minha vontade tem que estar submissa a de Deus, e Deus tem sempre o melhor para cada um de nós. Não é à toa que Ele fala a sua palavra, que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo, das bênçãos celestiais. Então, meu irmão, Deus tem coisas maravilhosas para cada um de nós. Então, vamos prosseguir a nossa lição. O autor vai falar agora o segundo tópico da lição. O autor vai falar justamente sobre as consequências das paixões deste mundo. A primeira consequência que o autor vai colocar é ignorar o zelo de Deus. Neste ponto aqui, o autor vai mostrar justamente que
Tiago ele está seguindo justamente o raciocínio, né, informando aos seus leitores que mesmo que a natureza humana ela possua inclinação à inveja, Deus vem a nós e nos dá graça. Então, quando eu ignoro o zelo de Deus na minha vida, o que é que eu estou fazendo, meu irmão? Eu estou justamente desprezando o caminho que Deus quer que eu siga. Então, ignorar o zelo de Deus é justamente eu dar lugar à minha velha natureza, a eu deixar de ser espiritual para ser carnal, a eu deixar de andar debaixo da graça de Deus, desse favor imerecido que Deus concedeu e rende a cada um de nós, para que nós venhamos a viver pela fé em Jesus Cristo, e nós hoje somos nova criatura e abandono tudo isso e volto a viver no meu pecado, ignorando a bondade de Deus, ignorando o zelo de Deus, ignorando a misericórdia de Deus na minha vida. Então eu tenho que entender humildemente a minha situação de pecador e de que necessito diuturnamente da presença de Deus na minha vida, porque o perdão do Senhor, ele me alcançou. E ele me alcançou para que eu tenha um relacionamento pessoal com ele, pela fé em Cristo. Isso que eu tenho que entender. Eu tenho que andar em espírito com Deus. O segundo ponto, tu vai falar sobre o orgulho. Então, as consequências de amar o mundo é eu ignorar o zelo de Deus e ter orgulho. E o autor falou disso no início, porque vocês estão tendo conflitos e disputa por causa dos seus desejos egoístas. E o desejo egoísta surge justamente de um coração orgulhoso. Aquele que é orgulhoso, meu irmão, ele não se rende, ele não é humilde, ele não tem a bondade ali no seu coração que venha deixar transparecer que ele depende do outro, que o outro depende dele. E a gente não fala isso unicamente nas questões financeiras, mas também nas questões emocionais, nas questões sociais, porque muitas vezes as pessoas que estão ao nosso lado não precisam de um prato de comida, não precisa de um copo d'água, mas precisa apenas de uma palavra. E uma palavra, meu irmão, muitas vezes cura aquela vida e dá saúde espiritual. Mas o orgulhoso, ele só olha para o seu próprio umbigo. Ele não está preocupado com as pessoas que estão ao seu redor, mas ele tem a preocupação com a pessoa que está do seu lado pelaquilo que ela pode lhe dar. Então, o orgulhoso, muitas vezes, ele até ajuda, mas ele ajuda aquele que vai retroceder, que vai não retroceder, que vai dar de forma recíproca o que ele oferecer. Então, essa é uma pessoa que está sempre buscando alcançar objetivos que estão fora da presença de Deus, que estão desalinhados da vontade de Deus da sua vida. Então, a pessoa que anda assim é uma pessoa que está distanciada de Deus, que é justamente o último ponto deste ponto aqui, vai falar sobre distanciamento de Deus. A pessoa que ignora o zelo de Deus, que é orgulhosa, uma pessoa dessa está perto de Deus, não está longe de Deus. Quem está perto de Deus é aquele que faz a vontade dele, é aquele que anda com Deus, é aquele que está andando ao lado do Senhor, fazendo a sua vontade. E o crente, quando ele tem o Espírito Santo, e o Espírito Santo age na vida dele, porque encontra espaço e encontra a liberdade para agir na sua vida, esta pessoa vai trabalhar unicamente para se aproximar mais de Deus. E como que eu me aproximo de Deus? Fazendo o bem. Não nos cansemos de fazer o bem. Quando o crente ele faz o bem, ele está se aproximando de Deus, porque a Bíblia fala que Deus ele nos deu um mandamento. É o 11º mandamento, que nós devemos amar uns aos outros assim como ele nos amou. E a Bíblia fala que é assim que as pessoas vão nos olhar e vão saber que nós somos discípulos de Cristo, é se eu amar um ao outro. Se eu demonstrar amor não só pela teoria, mas pela prática, com a motivação correta para com Deus. E eu fazendo isso, eu vou estar andando em comunhão com o Senhor. Então essas são as consequências de andar fora dos caminhos do Senhor. O terceiro ponto da lição, eu vai falar sobre a submissão a Deus e a resistência às paixões do mundo. Vai falar submissão a Deus e resistência ao diabo. Neste ponto aqui, o autor vai mostrar o primeiro ponto de eu vencer a tentação, de eu vencer justamente esses desejos egoístas, que é o que? Submeter-me a Deus. E quando o autor bíblico está seguindo essa linha aqui, justamente mostrando que submetam a Deus e resistam ao diabo, ele fugirá de vós, aqui a palavra está dizendo que para eu vencer, para eu resistir ao diabo, a primeira atitude que eu tenho que fazer é justamente eu
estar submisso a Deus. É aquilo que nós falamos anteriormente. A minha oração ela vai ser ouvida quando eu me submeto à vontade de Deus. A submissão da minha vontade tem que estar alinhada com a vontade de Deus. Eu tenho que estar submisso a Deus. A mesma forma aqui, como é que eu venço? Como é que eu transpasso essas barreiras, esses obstáculos na minha vida? Submetendo-me a Deus. E só assim que nós chegaremos e alcançaremos a vitória que tanto aguardamos. É justamente eu submeter-me a Deus. E como é que eu me submeto a Deus? É eu me aproximando de Deus, é eu entendendo a vontade de Deus, é eu fazendo aquilo que agrada a Deus, é eu cumprindo, meu irmão, os mandamentos, estatuto e tudo aquilo que está preconizado na palavra de Deus. E isso que eu tenho que fazer. Quando eu faço isso, eu estou alinhando a minha vontade à vontade de Deus. E quando eu faço isso, eu estou me submetendo a Deus. E quando eu faço isso, eu tenho força? Não. O Senhor que habita em mim vai fazer resistir às astutas ciladas do diabo. E isso por quê? Porque eu me submeti ao Senhor. O segundo ponto da lição, o autor vai falar sobre submissão e humildade, porque anda de mão dadas. Quem não é submisso não é humilde. Observe que aquele que é submisso é humilde. Porque Jesus ele foi submisso ao Pai. Porque ele se encontrando na forma de Deus, em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Jesus ele é submisso porque ele era humilde. O crente, para ser submisso, tem que ser humilde. Quem é submisso é humilde à voz de Deus. É humilde à voz do Espírito Santo. Ele não faz as coisas colocando a carroça nas frentes dos bois. Não, mas ele faz tudo no seu tempo certo, porque ele entende que a submissão a Deus é justamente aquilo que faz resistir-nos ao diabo. Então, submissão anda lado a lado com humildade. Só é humilde quem é submisso. Se você vê uma pessoa no seu ciclo de relacionamento, seja ele secular ou seja ele dentro da igreja, e a pessoa, meu irmão, ela não é submissa e ela às vezes, por vezes, demonstra alguma certa virtude de humildade, ela não é humilde. Porque quem é humilde é submisso. Está debaixo, sim, da submissão à vontade de Deus, da submissão às autoridades eclesiásticas, a submissão das autoridades seculares. Então, quem é submisso é humilde. Aprenda isso, meu irmão. Aprenda a ser submisso, porque quem é submisso é humilde. E ali está verdadeiramente a autenticidade do cristianismo, é eu ser submisso e humilde, e não mostrar uma humildade fajunta, uma humildade que até possa parecer para os outros que tem alguma virtude, muitas vezes não é submisso. Então, você já sabe, aquela pessoa ali não é submissa, porque ela não é humilde, porque ela não é submissa. Para eu ser submisso, eu tenho que ter humildade. O último ponto da lição, o último subponto, né, da lição, o autor vai falar sobre submissão e renovação da mente. Neste ponto aqui, o autor vai falar justamente o paralelo, né, do que Paulo falou, que nós venhamos a ser transformados pela renovação da nossa mente, para que nós venhamos a aproveitar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E quando eu tenho isso é porque eu não me conformei com o mundo. Então aqui ele está falando de submissão e renovação da mente. Nós já falamos que a submissão está alinhada à humildade, e quem é submisso, está em humildade diante de Deus, e está ali se submetendo a Deus, vai vencer o maligno. Por quê? Porque sua mente foi renovada. E não se conforma com as coisas do mundo. Quando Paulo escreveu que não devemos se conformar com as coisas do mundo, Paulo estava falando justamente desse sistema corrupto, daquilo que o mundo tanto deseja. Por isso Tiago fala, aquele que se torna amigo do mundo é inimigo de Deus, se constitui inimigo de Deus. Mas que mundo é esse que ele está falando? É justamente do mundo corrompido. Ele não está falando da natureza, do meu relacionamento, vamos falar assim, com os animais, com o meu contato com
as frutas, com as coisas desse mundo. Não está falando da natureza física, do mundo físico, vamos falar assim. E o mundo também poderia se relacionar às pessoas, mas não está falando desse mundo de pessoas, relacionado a pessoas como mundo. Mas está falando de um sistema corrupto que jaz no maligno. Por isso a Bíblia fala que o mundo ele jaz no maligno. E quando a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, é justamente esse mundo que foi corrompido pela natureza pecaminosa e hoje ele está sendo guiado pelo espírito do anticristo. Pessoas que estão desalinhadas à vontade de Deus. Por isso nós vemos o que está acontecendo no mundo aí. Crianças sendo desvirtuadas, adolescentes sendo corrompidos, jovens sendo destruídos. Porque é o mundo sistema, o sistema que se chama aqui mundo, que faz com que nós não venhamos a não nos alinhar com essa vontade. Porque a nossa vontade ela tem que estar alinhada à vontade de Deus. Essa vontade é justamente pela renovação da nossa mente. E renovação da mente fala justamente disso, de transformação, de algo mudado, que se renovou. Então é isso que Deus quer para a nossa vida. Então assim nós estamos encerrando a lição de número 8. Nessa lição falamos justamente sobre a autenticidade, o antídoto contra as paixões deste mundo. E deste mundo, como nós falamos agora há pouco, é desse sistema corrompido, desse sistema que é anti-Deus, que é anti-Cristo, que é anti as coisas sagradas, que é anti aquilo que Deus preconizou para que nós venhamos a viver essa vida, para ter a certeza da salvação eterna. Então que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.